Wellington Barros. Pitoli, vamos trazer agora aqui um post, uma publicação feita no X pelo ministro Gilmar Mendes. Ele diz o seguinte: a soberania digital deve constituir prioridade estratégica imediata para o Brasil. Vivemos uma dependência crítica de infraestrutura digital controlada por empresas estrangeiras. Como destacado em pesquisa recente, Contratos, Códigos e Controle, as influências das Big Techs no Estado brasileiro, o nosso país gastou mais de 23 bilhões de reais entre 2014 e 2025 em contratos públicos com licenças de software, soluções de nuvem e aplicações de segurança. A concentração desses serviços nas mãos de 4 Big Techs configura uma dependência tecnológica que transcende questões econômicas, criando riscos à segurança nacional, através da exposição de dados estratégicos a jurisdições estrangeiras e algoritmos opacos. A infraestrutura de interconexão das 4 maiores corporações de tecnologia do mundo é quase totalmente concentrada no norte global, forçando dados do sul global a transitarem necessariamente pelos Estados Unidos. Na educação, plataformas privadas dominam o setor com dados hospedados fora das jurisdições locais e sem suporte adequado nos idiomas nativos, com governos transferindo funções estatais inteiras para essas corporações. Educação em um cenário de plataformização e da economia de dados, soberania e infraestrutura do CGI-BR 2024. O Brasil possui janela estratégica única, combinando capacidades tecnológicas endogêneas, significativas e matriz energética renovável. Devemos aproveitar as oportunidades para planejar infraestruturas públicas de processamento, armazenamento e conectividade digital antes que dependências estruturais se consolidem irreversivelmente. Isso aí acendeu, isso aí final de semana eu recebi isso aí, Olavo Walter, audiência da Auriverde Brasil. Isso acendeu um farol diante do que nós estamos ouvindo por parte do decano, Gilmar Mendes, atacando, né, numa área, ou tentando andar numa área, onde nós vamos ter problemas já já, em especial com relação ao processo eleitoral no Brasil. A gente tem que estar de olho, porque esse é só um recado para o sistema. Isso é só um recadinho, né, do que está pensando o Gilmar Mendes, do que queria estar de olho o Gilmar Mendes, né, soberania digital. Né? A gente tem que estar de olho, porque o que tem por trás dessa mensagem é gravíssimo, Olavo. É gravíssimo. A gente está falando de alguém, a gente está falando do decano da turma, a gente está falando de quem está atacando as Big Techs, tratando de soberania digital, e eu preciso olhar, por exemplo, para aquelas também gringas que tocam o sistema Oracle, a outra, que me foge o nome agora, que estão cuidando do sistema eleitoral, transmissão de dados de informação. A gente tem que estar de olho o seguinte: o que vão fazer? Uma rede própria? Uma infraestrutura própria? Criar uma rede própria? A gente vai dar a Deus, vai ter o quê? O Yutoba agora, vai ser a gente vai ter o nosso, a nossa plataforma para exibir os nossos vídeos. A gente vai ter o nosso, o que vai ser? O Zap Zap do Gilmar. O que a gente vai ter de estrutura para tentar contemplar esse que é fã do regime chinês? O que ele está tentando dizer aí para a gente é o seguinte: vamos andar com as nossas próprias pernas? Só que o que significa isso? Controle absoluto de tudo, Olavo. É aí que está a minha preocupação. Pouco se discutiu sobre esse post, esse tweet do Gilmar Mendes, mas para mim acendeu um farol na minha frente. É o decano do Supremo dizendo o seguinte: ô Brasil, a gente não precisa mais de Google, essa turma aí da Meta, esse Elon Musk do X. A gente pode ter a nossa própria rede, a gente pode ter a nossa própria estrutura. Eu me preocupei muito com o que vi e ouvi, Olavo. São dois pontos que chamam a atenção. Primeiro, Gilmar Mendes é do Executivo? Não. Mas deve ser do Não é? Legislativo. Na semana passada, pelo menos, ele deixou entender. E foi tão interessante, né? Ele falou que a lei caducou, né? Mas a lei é de 50, ele nasceu em 55, será que foi só a lei que caducou? Só uma pergunta, não tem ofensa nisso. Pois é, o primeiro não é do Executivo, né? Esse primeiro chama atenção. E o segundo, qual o interesse de Gilmar Mendes nesse ponto? Para
bem colocou o Pitoli, as bases de armazenamento, na grande maioria, são estrangeiras. As nuvens, então você tem seus dados estão no OneDrive da Microsoft, estão no Google Drive da plataforma Google. Eles estão armazenados no estrangeiro, dentro dos Estados Unidos, fora, em plataformas, enfim. Imagina, amigo ouvinte, que esses dados são inexpugnáveis, armazenados fora. Mas está criptografado. Volta a pergunta, são inexpugnáveis? Então imagina os dados do sistema eleitoral só deixando o pensamento fluir. Não vem dizer que abordagem lunática, não, só deixando o pensamento fluir. Dados eleitorais, por exemplo, armazenados fora do país, se a eleição é transparente, não tem problema. Só deixando o pensamento fluir. É uma preocupação estranha, é uma preocupação apequenada, por quê? Em todos os países do mundo, a globalização é um fenômeno. Olha, eu vou usar a melhor tecnologia, por exemplo, que o norte-americano disponibilizou. Usarei uma tecnologia que é disponível no Canadá. Ótimo, resultados. Mas por que essa minimização, essa diminuição, essa redução, esse nacionalismo estranho para que dados sejam armazenados localmente ou para que a gestão de informação, por exemplo, parte do Tribunal de Justiça de São Paulo passa pela Microsoft. Enfim, qual o receio disso? Tem algo para esconder que, de repente, aparece um nacionalismo exacerbado no final de semana, com tempo disponível? Qual a leitura? Amigo ouvinte, as coisas não acontecem de maneira aleatória. Não pensa. Leia a segunda página. Nunca fica no cabeçalho da notícia. Vai ler a integralidade. Vai identificar o veículo. Vamos identificar. Identificamos Gilmar Mendes. Qual o interesse? Razão pela qual? Só lembrando, tem eleição ano que vem. Exato, Walter, é nesse ponto que eu vou. A gente está 10 meses da eleição, Walter. Vamos lembrar de um julgamento célebre do STF, entre tantos outros, né? Eu não gosto de censura, mas quer saber, dessa vez, só um pouquinho. Vocês estão lembrados disso, né? Sim. Então, é isso. Olha só, vou abrir um parênteses aqui. Eu adoro a interação com a nossa audiência aí, Pitoli. Mas a dona, acho que é a Silvana Aparecida, que está aí, disse, fora Walter, traidor da pátria. Mas Walter, eu também já apanhei de cima e embaixo, relaxa. Magnésio quelato da Lírios, dona Silvana, assim, bastante, né, para problema para articulação e um Rivotrilzinho. E aí, vamos em frente, né, porque a gente está do mesmo lado, embora a senhora está precisando articular um pouquinho, assim, o pensamento. O magnésio ajuda, né, não só as articulações, mas a articulação mental também. Gente, olha aqui, a China fez, vou comparar de novo, um mercado de 1 bilhão e 400 milhões de pessoas, já que o Gilmar Mendes outro dia disse que era fã do regime chinês. A China fez isso. Bom, eu não preciso das redes americanas, né? Eu tenho a minha visão de mundo aqui, o sistema do comunismo chinês, e tenho um mercado de 1 bilhão e 400 milhões de consumidores. Então a China foi lá e fez o TikTok, que é dela, fez o Didi, que é uma plataforma de compra, fez a Shopee, fez a Shine, fez isso, fez aquilo outro. Os caras fizeram isso, sabe por quê? Porque por ano eles formam 150 mil engenheiros. Porque não tem nada desse negócio de comunismo lá, porque os caras nos últimos 20 anos aí pegaram uma cidade que não existia, tal de Shenzhen, e fizeram o Vale do Silício, que nos Estados Unidos fica em São Francisco da Ásia. Porque é capitalismo na veia. Porque o sistema de saúde deles lá é privado, não pagou um seguro, morreu, porque não tem justiça do trabalho, não tem sindicato enchendo o saco, não tem pauta identitária, não tem. Esse papinho aí de PSOL aqui, de cota e disso, não existe. Então, imposto é 13% e todo mundo vai trabalhar e não tem mimimi. Então é o seguinte, se fosse o caso do Brasil, vamos criar a nossa, mas nós não temos nada aqui. Né? Então, se esse argumento fosse verdadeiro, a gente não podia nem depender do que está nos fazendo chegar na casa de vocês hoje, dos satélites, porque o satélite nenhum é brasileiro. Nós somos dependentes também no satélite, né? Então isso é papo de censor. Isso é papo de quem está criando um meio ambiente necessário para amanhã depois interferir nas eleições, dizendo o seguinte, olha,
essas empresas aqui são um mal, estão querendo manipular a opinião, levar adiante o extremismo no Brasil, a democracia está em risco e nós precisamos salvá-la. Então, para salvar a democracia, quer saber? As pessoas não têm que acessar a internet, ninguém tem que saber nada, porque vocês não têm condição de discernir, de pensar, quem pensa por você somos nós. Esse é o pensamento do cara. Agora, eu pergunto o seguinte de novo, quantos votos o Gilmar Mendes tem? Quantos votos ele fez? Qual é a legitimidade dele? Semana passada, o que ele fez, tem brasileiro condenado a 17 anos de cadeia por suposta tentativa de golpe. E aí mexer na Constituição e numa lei de 1950 e castrar o Senado é muito pior do que o que eles acusam de um suposto golpe onde não há sequer uma arma apreendida num auto de apreensão. Então, golpe é utilizar sua toga, o seu poder para subverter os poderes e para aprisionar um povo sob o jugo do terror e do medo. Isso é golpe. Ô Walter, você olha as mensagens, então fica tranquilo, tem uma aqui dizendo assim, ó, se o Pittoni aparecer com a camisa do Boulos para governador de São Paulo, não se surpreendam. Então tem de tudo, Walter, não pega isso para você, não se doa, a gente ouve cada coisa. Mas sabe que assim, quando a gente discorda qualquer coisa, as pessoas têm que observar muito isso, eu acho que a gente está aqui para levar luz para as pessoas. Quando eu discordo qualquer coisa do meu companheiro, desculpe eu usar essa expressão, né? Do meu irmão, tá aqui. É isso aí. Quando a gente discorda de qualquer coisa, ele não é inimigo do cara. A gente sabe quem são os nossos inimigos. A gente não é traidor da pátria, porque eventualmente numa coisa ou noutra, quando a gente tem 60% de concordância com alguém, pode ser que nos outros 40% a gente não tenha, mas se a gente tiver maioria de concordância, nós somos aliados, não somos inimigos. Essa é a compreensão que a gente precisa ter.